E olha, a utilização de equipamentos de proteção individual é obrigatória em diversas áreas de trabalho. Mesmo assim, alguns setores ainda têm preocupado o Ministério Público. Para se ter uma ideia, só no ano passado, o órgão recebeu 227 denúncias. Na cidade de Murici, um pedreiro fazia uma reforma numa casa quando uma viga desabou. José Lopes Barbosa trabalhava sem proteção e morreu na hora. Em outro acidente registrado no bairro do Farol, um trabalhador de um edifício em construção caiu de uma altura de 3 metros. Os dois casos, em menos de uma semana, trazem à tona uma discussão antiga, mas que parece passar despercebida por muitos nos ambientes de trabalho. A utilização de equipamentos de proteção individual e os métodos para evitar os chamados acidentes coletivos. No ano passado, foram 227 denúncias recebidas no Ministério Público do Trabalho sobre a não utilização de EPIs nos mais variados serviços. Neste ano, já são 81, mesmo com o fornecimento sendo obrigatório pela lei. O artigo 166 da CLT ele deixa claro que o empregador tem que fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção individual e não só fornecer, ele tem que treinar o trabalhador, né? É preciso também conscientizar, o trabalhador ele precisa saber por que ele tem que utilizar aquele equipamento de proteção individual, não basta fornecer, porque a tendência do ser humano é rejeitar tudo aquilo que é um acréscimo. Então, se você fornece um óculos, o trabalhador, a tendência dele é não utilizar, é resistir a utilizar, porque incomoda o corpo, né? Então é preciso que ele saiba o porquê daquele equipamento de proteção individual. E é preciso também que esse equipamento tenha um certificado de aprovação da Superintendência do Trabalho, né? Não existe mais o Ministério do Trabalho, né? Então tem que ter essa aprovação, tem que ter a substituição quando ele estiver desgastado. Os setores econômicos que mais preocupam são da construção civil, com mais de 4% das denúncias. Servidores dos Correios com o mesmo percentual. Trabalhadores de atendimento hospitalar, que somam 10% dessas denúncias. E os trabalhadores do setor sucroalcooleiro, que concentra sozinho mais de 44% das denúncias. O corte da cana é uma atividade por si extremamente penosa, né? O ideal seria que a gente tivesse essa mão de obra transferida para outra atividade econômica, menos penosa, que esses trabalhadores fossem qualificados para trabalhar no turismo, por exemplo, né? Já que a gente tem a natureza, o litoral belíssimo, um dos mais bonitos do país. Mas enquanto a gente tiver esse trabalho, é preciso proteger esses trabalhadores, porque a falta de um equipamento de proteção individual, por exemplo, a falta dos óculos, pode ocasionar a cegueira no trabalhador. Então, se a palha da cana ela raspa no olho do trabalhador, atinge o olho do trabalhador, aquilo pode lesionar o olho. O trabalhador ele não tem acesso aos serviços de saúde com facilidade, ele pode achar que é uma tolice e aquilo vai inflamando. Quando ele vai tomar providências, já é tarde demais, ele já tem perdido a visão. Então, assim, é importantíssimo que tenha todo cuidado, né, enquanto essa atividade existir, né, que tenha todo cuidado no cumprimento dessas normas mínimas de proteção. Entre as justificativas apresentadas nas fiscalizações estão 2 pontos mais comuns: o valor dos EPIs e a não utilização por parte dos trabalhadores. Essa empresa trabalha há 20 anos com equipamentos de proteção individual e, na prática, revela que a situação não é bem essa. É até importante essa pergunta para desmistificar essa ideia, porque ele é relativo. Eu tenho óculos aqui de R$3. Então, o que é R$3 frente à importância do uso desse material? E não basta fornecer o equipamento. Para garantir sua eficácia, é preciso mantê-lo em condições solicitadas pelos fabricantes. Tem 2 datas de validade que a gente tem que avaliar, que a gente tem que estar sempre ciente, que é o CA, que é o Ministério do Trabalho, quem vai editar isso, e tem também a da fabricação desse material. Então é preciso que essas 2 estejam em dia, para que esse material esteja sendo válido, tá certo? E a forma de armazenamento também precisa ser adequada. A empresa que irá comprar, é interessante que ela armazene de forma correta e também faça uma ficha para que os colaboradores possam se responsabilizar pela utilização constante e adequada desse material. Porque, por exemplo, se você tem uma bota, ela é feita para aquele ambiente do trabalho. Se você leva ela para fora, ela pode se desgastar mais facilmente. Então, o tempo de uso vai ser diminuído. E não somente as empresas precisam se conscientizar, os trabalhadores autônomos também precisam ficar alerta. No caso da cidade de Murici, um EPI poderia ter salvo a vida de um trabalhador.